Muito bem, nós temos aqui hoje essa passagem do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como conhecemos, né, do Evangelho. Aqui, segundo Marcos. E nisso, nós vemos a sabedoria de Jesus de lidar com pessoas que vinham até Ele para pegá-lo em alguma palavra, com hipocrisia, com falsidade. E é importante, nesse caso aqui, até nem tanto, né? Jesus não foi tão duro com eles, apenas retrucou a eles com sabedoria, né? Saindo da cilada que eles haviam armado para eles. Mas vejam bem, essas pessoas chegaram até Jesus e começaram com adulações, né? Com uma língua doce, falando coisas boas, aparentemente que mal tem em pessoas que fazem isso, ou que elogiam desse jeito. E vê bem se essas pessoas falaram alguma coisa que era demais para Jesus. De forma alguma. Disseram que Jesus era verdadeiro, que ele não dava preferência para ninguém, que ele não olha para as aparências e que ensina a verdade do caminho de Deus. E aí, tudo isso faz parte de fato de Jesus. Então, se imagina, se não fosse Jesus, mas uma pessoa aplicada, né, que estivesse buscando fazer a vontade de Deus e buscasse fazer todas essas coisas, que um desses fariseus viesse e falasse, a pessoa ia se sentir de fato elogiada, né? Olha, de fato, a pessoa reconheceu o meu valor, por assim dizer, né? E aí, de repente, cairia na cilada que eles armaram logo em seguida. Ah, já que essa pessoa me tem tanto em consideração, vou responder a essa pessoa que só quer o meu bem. E estaríamos caindo nessa cilada. Jesus já sabia, conhecia o coração de cada um, sabia da hipocrisia, da falsidade daqueles homens e respondeu de uma forma muito sábia. E aqui na resposta de Jesus vem algo que serve para a nossa vida. Uma coisa muito importante: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesus diz na lata, né, por assim dizer a eles, né, dai a César, pois, o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Ele não estava excluindo os homens, aquele povo, de pagar os impostos, de fazer tudo o que de fato é necessário fazer em relação ao mundo, em relação a onde estamos inseridos, ao que estamos vivendo. Mas o que Jesus falou para eles que era o importante e que deixou eles impressionados é justamente isso. Mas dai a Deus o que é de Deus. Porque eles estavam preocupados com a parte política, com a parte religiosa, por assim dizer, ligada à política ali como eles eram. Não queriam que Jesus continuasse ensinando aquilo que Jesus estava ensinando, porque comprometia principalmente eles. Mas Jesus veio mostrar para eles de uma forma bastante clara que eles não estavam colocando Deus na vida deles do jeito como deveria. E aí a pergunta vem a nós, que eu gosto sempre de brincar, né, aqui nas terças-feiras, nas celebrações e novena São Padre Pio, quando aparece no Evangelho a situação envolvendo os mestres da lei, os doutores, os fariseus, a gente sempre olha para esse povo e fala: nossa, que povo terrível, que povo mau, como é que podia ser desse jeito, né? Olha que coisa. Quando na verdade nós devemos olhar para atitudes desses homens e buscar na nossa vida aonde nós estamos sendo parecidos com eles, porque provavelmente em alguma circunstância da nossa vida nós também temos esse tipo de ação, nós também temos esse pecado da falsidade, da hipocrisia em alguma área. Pode ser que de repente não seja no trato com Deus, mas pode ser que em alguma área da nossa vida nós estejamos agindo com hipocrisia, com falsidade. E é muito bom observar, porque esse é um pecado que Jesus pega muito firme. Jesus é muito firme quando alguém chega perto dele com falsidade. E é aqui que vem o ponto que eu gostaria de exortar vocês a buscar, que é justamente a sinceridade. Digo vocês me colocando junto, tá? Vamos colocar então de uma forma diferente, nos exortando a buscar de fato a sinceridade no trato com Deus.
Porque, olha só, esses homens vieram com uma armadilha verbal para pegar Jesus. Antes deles fazerem a pergunta, Jesus já sabia o que eles iam fazer, já sabia a intenção deles. Deus é assim conosco. Tem aquele salmo que diz que antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor me conhece desde as entranhas, desde quando eu fui formado. E eu ainda nem era tido como uma pessoa, como homem, e o Senhor já me conhecia. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Não adianta agirmos com Deus com falsidade. Ele sabe o que está no nosso coração. E quando nós dobramos o joelho diante de Deus e colocamos uma oração diante de Deus e não somos de fato sinceros nessa oração, você acha que Deus de fato vai parar para escutar isso, já sabendo antecipadamente o que está de fato dentro do nosso coração? É claro que não. Mas quando nós abrimos o nosso coração de uma forma sincera, não importa o tamanho do nosso pecado, Deus vem ao nosso encontro. Deus se compadece disso. Olha todas as situações que aconteceram na Bíblia com pessoas extremamente pecadoras. Como, por exemplo, o rapaz que faz o cachorro quente aqui, né? Que ele estava em cima da árvore. Não foi ele? Ah, não era ele, era outro, né? Mas tinha um nome igual. Que subiu em cima da árvore para ver Jesus. Ele não estava lá de uma forma falsa. Ele de fato tinha uma curiosidade, queria saber quem que é aquele Jesus que todo mundo falava. E aí a hora que Jesus veio ele aqui, falou: rapaz, desce aí que hoje eu vou na tua casa. E aí os doutores da lei ficavam doidos. Pá, mas você vai comer com os impuros, com os pecadores? Eu não vim para os sãos, eu não vim para os que são justos, eu vim justamente para esses, para os pecadores. E quando nós nos colocamos diante de Jesus dessa forma, é assim que Jesus nos vê, com os olhos da misericórdia, de quem está precisando de ajuda, e vem ao nosso encontro. E olha, é bom nós entendermos que o nosso Deus não é um Deus longe de nós, é um Deus próximo de nós. E eu estava até conversando hoje de manhã no programa, no Giro da Alegria, com o Iago, e falando: olha, a gente que trata dessas coisas, digo assim, dentro da igreja, né, no campo espiritual, que a gente está aqui rezando diante do Santíssimo, lidando com Jesus Eucarístico, a gente presencia cada coisa que se torna às vezes até inexplicável e que às vezes dá um nó, né, na garganta da gente, de ver como que Deus de fato age, marcando encontros que a gente de repente não estaria disponível, mas Ele nos traz a um lugar e nos coloca uma pessoa para conversar do lado. E de repente a gente, se tivesse marcado: você pode ir? Não, eu vou estar ocupado. Ou aquela pessoa: você poderia ir lá falar? Não, agora não dá. Mas Jesus nos coloca no lugar, traz a outra pessoa e proporciona que aquela conversa aconteça. E a hora que a gente fala: nossa, foi Deus mesmo que preparou isso. E tantas outras coisas que a gente vê acontecendo, que é Ele que faz. Usa os mais pobres, os mais miseráveis, e através desses, acho que para confundir mesmo o mundo, Ele faz isso. Ele age através dessas pessoas para levar graça, para levar bênção às outras pessoas. A ministra Vânia me passou um vídeo essa semana que me deixou bastante emocionado. No dia de Corpus Christi, na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, um padre se preparou para o dia de Corpus Christi, mas como lá tudo tinha ficado debaixo da água, inclusive a igreja, ele falou para os fiéis que não ia fazer tapetes, porque a cidade estava toda enlameada, cheia de água ainda em alguns lugares, com muita lama ainda. Então ele falou: olha, Jesus vai passar nos lugares onde mais foi atingido. Então nós vamos fazer a nossa procissão, uma cidade pequena, pelo que deu a entender, nós vamos fazer a nossa procissão e levar Jesus até onde está mais precisando, onde as pessoas mais sofreram. E aí, como a igreja havia sido também, foi cheia de água, as imagens também ficaram sujas.
Então, naquela semana, se preparando, né, eles estavam refazendo a igreja, repintando a igreja, pediram para pintar também as duas principais imagens da igreja, que era a do Sagrado Coração de Jesus, como essa aqui, e do Imaculado Coração de Maria, que ficava uma de cada lado. E a imagem, parecida com essa, inclusive em tamanho, né, foi restaurada, limpa, pintada novamente. E vocês podem ver que a barra da túnica de Jesus é branca. E eles saíram para fazer a procissão. E a hora que voltou, o padre olhou e falou: tem alguma coisa estranha com essa imagem. E ele chegou perto para olhar a imagem, os pés de Jesus estavam marrons e a túnica também, por assim dizer, amarronzados, né? Como se tivesse de fato caminhado na lama. Ninguém entrou lá dentro daquela igreja nesse período, eles tinham acabado de restaurar as imagens, mas ele mostrou: olha, tem que filmar isso aqui, tem que mostrar para vocês, porque a gente não faz ideia do quanto Deus está junto conosco. Quando a gente escuta falar, no Antigo Testamento, falando que Jesus viria, que seria o Emanuel, Deus conosco, a gente talvez não tenha o tamanho dessa grandeza. Quando depois Deus de fato vem, e João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, talvez a gente também não tenha o alcance do que isso representa. E depois Jesus, de ensinar tudo que ele ensinou, de passar por toda a paixão, morrer e subir aos céus, quando ele ia para o céu de novo, ele, depois da ressurreição, ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu preciso ir para enviar para vocês o Espírito Santo, mas fica tranquilo, que eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E talvez a gente também não alcance com a nossa cabeça isso. A gente acha que de fato que Jesus foi embora e que nós estamos aqui ao Deus dará. E não é bem assim que acontece. Nosso Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, que caminha conosco, que sofre as nossas dores, que nos ajuda nos momentos das nossas tribulações, mas talvez ele não apareça do jeito como de repente nós gostaríamos que aparecesse, justamente porque nós precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança de que ele está junto conosco. Mas ele é presente, ele está, e de vez em quando, para nos lembrar, ele faz essas coisas. Ele brinca, por assim dizer, com as pessoas que estão próximas a ele, que acreditam nele. Olha, eu estou aqui, eu estou de fato aqui do teu lado, eu estou aqui presente. E olha, esses dias, né, de Corpus Christi, eu tive a oportunidade de fazer ainda participar de um encontro, eu e a Sandra, com o pessoal que estava fazendo ceia familiar, e falar a respeito da Eucaristia. E todas as vezes que me é dada essa oportunidade, também fiz isso com os catequizandos que estavam se preparando para a primeira comunhão desse ano, eu sempre falo a respeito dos milagres eucarísticos. E cada vez que eu toco nesse assunto, parece que volta, graças a Deus, né, que Deus me dá essas oportunidades de eu poder de novo renovar essa minha devoção no Santíssimo Sacramento. Porque ele está presente ali. Quando aconteceu aquele milagre eucarístico de Buenos Aires, que eu digo que foi muito importante, porque aconteceu na diocese onde o nosso atual Papa era bispo. E ele acompanhou, e todo aquele processo, teve uma repercussão muito grande, porque além de acompanhar o bispo naqueles momentos, fez com que quando esse bispo se tornasse Papa, ele levasse toda essa mensagem que Jesus estava querendo passar para aquelas pessoas, lá para Roma, para que isso voltasse para os nossos altares, para as nossas paróquias, para as nossas comunidades, de uma forma mais concreta, de que Jesus está presente na Eucaristia, que a Eucaristia não é algo para nós tomarmos de qualquer jeito. Não, olha, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, há coisa de 3 anos atrás, foi logo depois da pandemia, então acho que faz menos tempo, né? Deve fazer 2 anos.
fizeram uma pesquisa entre os católicos, não é entre as pessoas que não são católicos, só entre os católicos. Nos Estados Unidos é sabido que os católicos representam cerca de 30% da população só, né? De 25% a 30%, eu não me lembro ao certo. Então fizeram uma pesquisa entre os católicos, pensa dessa população toda, só os católicos. Quem acreditava que de fato na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, na comunhão, na hóstia, era Jesus de fato que estava ali, não era uma representação. 70% não acreditavam. 70% dos católicos diziam que não acreditavam que era Jesus de fato ali. Então, olha só, mesmo com Jesus vindo, se mostrando presente nesses milagres eucarísticos, a gente ainda tem dificuldade de enxergar, de perceber como que de fato a gente não liga para o tamanho das bênçãos que a gente tem na nossa vida. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai ter a oportunidade de Jesus estar aqui no altar. A gente vai poder recebê-lo em alimento, não só para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós não fazemos ideia do tamanho da bênção que é isso. Eu acredito que por mais que a gente tenta buscar isso, a nossa cabeça nunca vai compreender o tamanho dessa bênção. Mas é Ele que está ali. Ele é um Deus conosco, é um Deus que está junto de nós. Ele quis que fosse desse jeito. Por quê? Vai entender. Mas imagina se não tivesse, se com Ele junto de nós, andando junto conosco, na Eucaristia, nós nos alimentando dEle, nós ainda vemos tantas coisas no mundo que nos chateiam. Imagina se Ele não tivesse ali, se Ele não tivesse ficado presente do jeito como Ele disse. Então, que a gente possa tomar essa consciência. Lembrar, saber que Deus está ali. E ao contrário do que aconteceu com esses fariseus da passagem do Evangelho de hoje, que a gente possa valorizar isso e dar a Deus o que é de Deus, colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Que aonde é o lugar de Deus na nossa vida? É o centro. O centro da nossa vida tem que ser Deus. O Frei Gilson fala numa música dele, a respeito de Jesus, do Santíssimo Sacramento, que tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Tem que ser assim. Claro, nós estamos a caminho. Pode ser que para mim ainda não seja, ou em alguns momentos seja, em outros não. E não estou cobrando perfeição, nem de mim, nem de nenhum de vocês, nem de nenhum de nós, mas que a gente possa aprender a perceber, a olhar, ver aonde que ainda Deus não é o centro da minha vida. E ali, naquele momento, com sinceridade, ao contrário da falsidade desses fariseus, com sinceridade, falou: Senhor, olha, desculpa, mas aqui o Senhor ainda não é o centro da minha vida. No meu casamento, o Senhor ainda não é o centro da minha vida. No meu trabalho, o Senhor ainda não é o centro da minha vida. Na minha família, no meu trato com os amigos, o Senhor ainda não é o centro. Enfim, onde for, olhe para a sua vida e diga: Senhor, aqui ainda não é. Por favor, entra com a tua providência, vem com o teu Espírito Santo, e aqui também torne-se, por favor, o centro da minha vida. Me ensina como fazer isso. Eu tenho certeza que com um coração sincero, voltado a Ele, Ele nunca vai deixar de lado uma oração desse jeito. Com certeza Ele vai atender e devagarzinho vai transformando a nossa vida, vai fazendo com que Ele seja de fato o centro da nossa vida, se isso for o que de fato nós quisermos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.